Boa noite a todos, tudo bem? Hoje eu fui convidado, essa é a minha primeira palestra. Ela vai falar sobre o maior sentimento, sobre o amor. Eu espero que vocês cultivem a paciência para comigo, certo? Então vamos lá. Existem infinitas definições para o tema, pois quando se trata de sentimento, cada um entende e sente de forma diferente, pois somos indivíduos únicos. A imensidão e a harmonia do universo nos fazem perceber a grandeza de Deus e que seu amor a tudo sustenta e dá vida. Estamos mergulhados nesse amor por meio do fluido cósmico universal. André Luiz explica, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, que o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, é a respiração do Criador. E ele abastece o universo. Estamos mergulhados nesse amor por meio desse fluido. Ele também é chamado como força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Deus não tem forma, é incorpóreo, é uma energia que envolve a tudo e a todos. Eu lembro umas coisas tempo atrás, eu vi um cientista dizer que não existe matéria, tudo é energia condensada. Tudo que existe no universo é energia condensada. Por isso que fala que tudo vibra no universo. O que vibra é energia, matéria não vibra, não é? Bom, eu gosto muito de pesquisar algumas coisas, e a gente, quando ouve falar em universo, tamanho de Deus, esse tipo de coisa, eu fui dar uma andada no universo aí. E eu queria ver algumas coisas relacionadas a distâncias no universo. Aí eu vi que tem uma unidade usada que se chama unidade astronômica, que é a distância da Terra até o Sol. 150 milhões de quilômetros. Eu falei, nossa Senhora, como é longe isso, né? 150 milhões de quilômetros da Terra até o Sol. Aí depois eu vi que os pesquisadores falaram, não, mas com essa unidade aí não dá para medir distância no universo. O que nós vamos ter que fazer? Bom, nós vamos ter que pegar a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Falei, opa, estamos chegando em alguma coisa que dá para medir distância no universo. Aí já não dá para trabalhar com segundo, nem com minuto, nem com hora. Nós temos que trabalhar com anos-luz. Vocês sabem quanto que é em quilômetros a distância de um ano-luz? 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Aí eu peguei e falei, bom, deixa eu pegar uma estrela no céu aí para ver a distância que ela tem. Existem 3 estrelas no universo, eu não sei se vocês conhecem. Uma delas tem o nome de Mintaka, a outra de Alnilam e a outra de Alnitaka.
Vocês não sabem, né? Então vamos lá. São as Três Marias. Todo mundo conhece as Três Marias. Eu peguei a Maria do meio, que é a Almila. Ela está a 1334 anos-luz da Terra. Aí eu assustei. Nós estamos falando em 9,5 trilhões de quilômetros no ano-luz. Para a gente saber como é que ela está hoje, nós vamos saber só em 3.357. Hoje, para a gente saber como ela está hoje, somente em 3.357. Porque se ela apagar hoje, ela vai demorar 1.334 anos para a gente perceber tudo. Então a gente tem que meio que pensar que muita coisa que hoje é vista no universo não existe mais. Muita estrela que está acesa hoje aí no universo não existe mais. Aí eu falei, bom, mas essas estrelas, elas estão dentro da Via Láctea. Aí eu falei, bom, quantas estrelas será que tem na Via Láctea? Alguém tem noção? 300 bilhões de estrelas na Via Láctea. Falei, nossa, como é bastante, né? Perto da Terra tem uma galáxia que se chama Andrômeda. E eu fui verificar quantas estrelas tem Andrômeda. Só nela tem 1 trilhão de estrelas. Eu comecei a ficar assustado, porque já passou de milhão para bilhão, de bilhão para trilhão. E aí tem outra situação. O telescópio Hubble, os astrônomos canadenses, eles fizeram imagens que estimam que existam 1 trilhão de galáxias. Que tamanho é esse Deus? Isso, o que é observável até hoje. Então nós estamos falando de uma força, de um sentimento que vai ser muito difícil de descrever. Eu tentei, eu pesquisei, eu olhei, mas não é fácil você falar de amor. A palavrinha é tão pequena, mas que até hoje não existe uma definição para ela. E todo esse universo é sustentado pelo amor de Deus. Todo o universo vibra o amor, o qual mantém o equilíbrio e a harmonia de forças gigantescas. Deus é tão infinitamente vasto e essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis, ele pinta com bilhões de estrelas. É como se fosse usar pixels para pintar. Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. Ele sabe o meu nome e o seu nome. Deus, de 1 trilhão de estrelas, sabe o nosso nome, tem um destino traçado para todos nós e um dia nós vamos descobrir qual é. Essa é a nossa missão. Agora eu vou saindo dessa parte do universo e tal, que a gente viu mais ou menos a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, o que ele sustenta,
a harmonia que existe no universo, a gente não vê planeta batendo, a gente não vê planeta caindo, entendeu? Existe uma harmonia no universo que controla tudo. E essa força é Deus. E para tudo isso funcionar da forma que funciona, deve ter sido com um grande sentimento que tudo foi feito. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a lei do amor. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a questão 1 do Livro dos Espíritos. Nós tivemos durante o tempo várias situações que a Terra passou, desde lá do início, do começo de tudo. Vieram os profetas, trouxeram um monte de conhecimento, um monte de aviso de coisas que poderiam acontecer. Até que numa parte desse tempo veio a primeira revelação, que é Moisés, que trouxe a lei de justiça. Por que lei de justiça? Porque a fase a qual a Terra estava passando na época exigia colocar regras. Por quê? Porque o ser humano na época existia muita brutalidade, muita falta de conhecimento, muitos desamores, e Moisés veio com a lei de justiça para ver se ele conseguia segurar um pouco, controlar um pouco as pessoas, com uma lei que cobrava, né? Que cobrava comportamento, cobrava um monte de coisa. Depois disso, que o povo foi meio preparado para isso, teve a vinda de Jesus. Jesus, diretor espiritual do planeta Terra, participou da criação do nosso planeta, que foi mais ou menos entre 4 e 5 bilhões de anos, tá? que a Terra foi criada. Naquela época, Jesus já era um espírito de luz. Então nós precisamos ver quanto nós vamos ter que caminhar ainda, onde nós estamos e onde nós podemos chegar. E essa tarefa foi concedida a Jesus pelo Pai, e ele veio há 2000 anos aí. No Livro dos Espíritos também, a pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vamos ficar com essa palavra guia na cabeça aí para a gente ter um pouco de noção daqui a pouquinho. Veio Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Jesus guia por quê? Quando a gente não conhece, a gente precisa de um guia. Quando a gente vai se deslocar por locais perigosos ou coisa parecida, a gente precisa de um guia. E Jesus é o guia. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É João capítulo 14, versículo 6. Esse é o caminho. Caminho que leva ao Pai. Ele é o roteiro, o guia, o exemplo. Temos que imitá-lo, caminhar na sua estrada, aprender com seus exemplos. Esse é o caminho. A verdade é a verdade que liberta. Seus ensinamentos são a mais pura verdade. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres.
Verdade e a vida. Vida é a nossa vida eterna, somos espíritos imortais. Na vinda de Jesus, o que ele fez? Ele transformou os 10 mandamentos em apenas 2. E esse é o roteiro. O maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Cada um entende da sua forma, conforme o seu conhecimento, conforme o seu desenvolvimento, conforme a sua aceitação. Né? Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. A leitura atenta do texto evangélico, onde Jesus reporta-se a esses pensamentos, parece mostrar que o amor a Deus e o amor ao próximo são diferentes. Será que são? Devemos observar que Jesus explicitou que os 2 mandamentos são diferentes, embora se pareçam. O primeiro, maior, ou seja, o mais importante, é amar a Deus. O segundo, amar o próximo. Mas como compreender o pensamento amar a Deus desvinculando-o do próximo? Como poderia Jesus pedir que amássemos algo que nos é incompreendido, inabordável pela nossa mente obtusa? A gente compreende Deus na situação que a gente vive, nos conhecimentos que a gente tem. A gente está buscando compreender Deus. Se a gente não entende o universo, como é que nós vamos entender o Pai de tudo isso? No livro da Joana de Ângeles, que o Divaldo Franco escreve psicograficamente, no livro Vida Feliz, no texto número 200, ela tem uma definição: agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Chamamos a atenção que a autora relaciona o amor a Deus aos deveres retamente cumpridos. Em outro texto do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Lázaro, intitulada O Dever, diz assim: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É o caminho que tem que passar para dizer que ama a Deus. E o Lázaro estabelece nesse texto, né? Lázaro estabelece nesse texto de forma inequívoca que o amor a Deus, primeiro mandamento na proposta de Jesus, se estabelece no cumprimento do dever, tal qual a citação da Joana. Tá? Entendendo-se dever como obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou seja, conjunto de obrigações, o amor a Deus deveria estar condicionado ao respeito e devoção a algumas obrigações pessoais. Segundo estabelece Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Acrescenta ainda o benfeitor:
pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução da sua obra divina no encalço do próprio aperfeiçoamento. Concluindo, podemos sugerir como proposta de reflexão que o amor a Deus se identifica com o culto ao dever, o compromisso com a retidão de caráter, a atitude responsável e a priorização dos princípios éticos. Tais condutas aplicadas em nossa vida atual, no nosso estado evolutivo, não dependem da compreensão da natureza de Deus, por ora, por nós, inalcançável. Agora vem uma outra situação. Amarás ao teu próximo. Esse amar ao teu próximo parece bem claro na proposta de Jesus fazer ao outro tudo de bom, tudo de bem possível, ser útil no limite de nossas forças, respeitar seus direitos, perdoar sempre que preciso, compreender, tolerar. O Evangelho de Jesus está difundindo ensinamentos há 2000 anos e nesse tempo inúmeras oportunidades que a gente tem. A gente lê, a gente estuda, medita sobre essas informações. No entanto, estamos longe da verdadeira vivência prática das lições apontadas. Muito frequentemente, somos discípulos do Cristo na palavra inflamada, no texto escrito, com emoção, ou na imagem televisiva bem elaborada, contudo, negligenciamos na exemplificação do amor ao próximo. Cuidamos com muito esmero dos atos exteriores da aparência evangélica, sem darmos muita atenção à essência do verdadeiro conteúdo cristão. Ante a agressividade de um companheiro em desequilíbrio que nos causa problemas e sofrimento, conseguimos exercitar o perdão? Uma criança vagueando na rua, precisando de ajuda, às vezes de alimento, às vezes de roupa, esse tipo de coisa. Quantas vezes a gente diminui o passo para poder atendê-las? Mesmo que seja momentaneamente. Só que a nossa vida é agitada, nós somos cheios de problemas, não é? E uma mãe desesperada com uma criança no colo, sem os recursos para a compra de medicamento, para a compra de comida. A gente ajuda? Isso aconteceu comigo hoje à tarde. Uma pessoa foi na minha casa, pegou a campainha lá, e eu estava no quarto lendo o texto. Aí minha filha falou: pai, tem uma mulher na frente lá que falou que o cara está reciclado, mas está precisando de R$2. Eu já tinha recebido uns 4 em casa hoje. Aí eu passei, peguei na carteira uma nota de 2 e uma nota de 5. Isso aconteceu comigo. Falei, bom, dependendo do jeito que for a conversa da mulher, eu vou dar 2. Dependendo da conversa, eu vou dar 5. Quando eu abri o meu portão lateral assim, minha consciência falou, você está julgando a mulher? E é isso que a gente faz. A gente julga. Não é? Antes de ajudar, a gente julga.
Isso aconteceu comigo. Sorte que meu anjinho da guarda bateu na minha cabeça. Aí eu dei 5 reais à mulher. Mas o erro já foi cometido. Não é? É simples, mas a gente erra. Ao jovem atordoado pelo uso nocivo de tóxicos. Ante esse jovem, a gente faz alguma coisa sem crítica? A gente se propõe a movimentar recursos que possam despertá-lo para a realidade da vida e para os perigos da viciação? Na maioria das vezes, nós não perdemos tempo. É isso que a gente pensa. Eu tinha um rapaz drogado que vinha na minha casa sempre. E eu sempre procurava ajudar ele, até que um dia ele parou na frente do portão, olhou para mim, as lágrimas correndo, um menino bonito. E ele falou para mim: moço, não é o dinheiro que eu quero. Ele estava precisando de carinho. E na maioria das vezes essas pessoas passam pela gente e a gente nem percebe. Tem outras coisas aqui, sabe, para falar a respeito do nosso comportamento em amar ao próximo, mas eu vou ter que dar uma simplificada aqui, porque a minha palestra é para 1h30 mais ou menos, mas fora que eu tenho 40 minutos. E isso a gente vê em todo lugar. Pessoas difíceis na nossa família, a gente consegue exercer paciência? Família. Qual é o nosso grau de paciência com pessoas difíceis na nossa família? E agora eu vou usar um termo um pouco mais pesado aqui, que esse daqui é mais difícil ainda. Ante um irmão que caiu no erro e foi parar na prisão. Sentimos nascer dentro de nós o desejo sincero de estender-lhe a mão para que possa novamente se reintegrar na sociedade? Aqui deve ter mais alguns empresários de empresa na vida. O cara chegava lá e falava que passou pela delegacia, que ficou preso X anos ou coisa parecida. A primeira coisa é evitar. Que ajuda que nós estamos dando para ele? Nenhuma. Nós estamos forçando ele a continuar no erro. Agora tem um tema aqui que eu vou usar, se vão dar um pouco de risada, mas a gente precisa fazer isso aí também. Ante aqueles que carregam responsabilidade nos ombros sobre as administrações privadas e públicas, nós conseguimos rezar pelo nosso prefeito, pelo governador até que dá. Agora, e pelo presidente? Pelo nosso Tribunal de Justiça? Nós temos que caminhar muito para sentir isso no coração. Mas nós estamos no caminho, gente. Nós estamos no caminho. Amar ao próximo como a si mesmo significa muito mais que falar, escrever ou produzir belos programas. Em verdade, expressa a real necessidade de exemplificarmos na prática, com atos, atitudes e comportamentos, a vivência cristã. Eu vou dar um exemplozinho agora aqui de um senhor. Qual é a forma de você fazer e exemplificar? A forma de você falar e exemplificar. Jesus subiu ao monte e ele expulsou a multidão aflita, tão necessitada de uma palavra de esperança e esclarecimento.
Ele falou com o povo que estava lá, esclareceu todo mundo. Só que ele curou um paralítico de Cafarnaum, devolveu a visão ao cego de Jericó, restituiu a saúde ao leproso, entre tantos outros exemplos de amor prático. Se a gente não exercer na prática, não vale. E nós, que estamos fazendo, além de ler, estudar e comentar o Evangelho do Cristo, já conseguimos colocar em prática o amar ao próximo como a si mesmo? Ou ainda estamos adormecidos sobre textos evangélicos esperando pelos milagres que ele possa produzir? O nosso próximo precisa sim ser informado quanto às lições de Jesus, mas precisa muito que demonstremos a ele o que já conseguimos viver na prática. Senão eu vou falar, mas eu não faço. Que exemplo que eu estou dando? O Cristo não falava para ninguém que amar. Eu te amo, eu te amo. Não, ele fazia. Era atitude, era prática. Ele demonstrava isso. Ele demonstrava isso. Mas precisa muito que demonstremos, a ele que já conseguimos viver na prática os ensinamentos que estamos transmitindo. Senão seremos apenas alguém que fala, informa, mas não faz. Então a hipocrisia estará conosco e o amor em nossa vida será apenas uma palavra vazia. Reflitamos. Agora vem uma outra parte da lição, que essa daqui eu acho que mexe um pouco mais com a gente. Eu acabei de ler o amor ao próximo, e agora o amor a ti mesmo. Desenvolvendo o auto-amor. Poderíamos dizer dessa forma, amar ao próximo do mesmo jeito, do mesmo modo e na mesma medida que nos amamos. Portanto, é imperioso refletir: estamos amando? Na verdade, constata-se que as pessoas não se amam, embora estejam à procura do amor. E veja que situação curiosa, a grande maioria das pessoas deseja receber amor, mas está pouco disposta a amar e muito menos a si mesmo. O que eu faço por mim? Que tipo de respeito eu tenho por mim? Aí vem uma pergunta aqui. Mas como resolver? Tudo começa pelo amor que devemos dar a nós mesmos. Jesus ditou sua lei maior, recomendando-nos que o mesmo amor que temos por nós, devemos também ter por nossos semelhantes. Logo, em momento algum, Jesus condena o amor a si mesmo. Esse amor a si mesmo aqui, ele não pode ser egoísta, tá? Egoísmo não é amar a si mesmo. O amar a si mesmo é diferente.
não se ama busca no outro o amor que ela mesma não se dá. Aquele que não se ama não é capaz de amar ninguém. Naturalmente não consegue se relacionar de maneira satisfatória com as demais pessoas. Apenas damos ou recebemos aquilo que temos. Apenas damos ou recebemos aquilo que temos. Quem ainda não aprendeu a amar a si próprio não pode amar os outros. Não peçamos amor antes de dá-lo a nós mesmos, pois o amor que tenho é o que dou e o que recebo. Se eu não me respeito, se eu não consigo desenvolver dentro de mim essa centelha divina que nós temos, eu vou conseguir amar alguém? Porque amar, gente, não é fácil. A gente está vendo aqui, ó, os caminhos que a gente tem que passar para chegar nesse amor. Mas o que a gente faz por isso? A gente respeita o nosso corpo? Tem muitos aí que não são contra, cada um faz o que quer. Mas quando você é fumante, você está lesando o seu corpo físico. Quando você come demais, você está lesando o seu corpo físico. Que tipo de respeito você tem com você? Eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu era uma pessoa. Eu tinha muitos medos, eu tinha muita insegurança, eu tinha, não vou dizer trauma, mas era uma pessoa que vivia escondida atrás de um escudo. E eu achava que o mundo não me dava valor. Até que um dia, fazendo a barba na época do tiro de guerra, o Vitor do lado de lá falou para o Vitor do lado de cá: ô jovem, por que você não se dá valor? Por que você fica escondido atrás desse escudo aí, se protegendo, se escondendo? E você acha que o mundo não te dá valor? Não é o mundo que não te dá valor, é você que não se dá. Se eu não me dou valor, o mundo lá fora não vai me dar. Aí o espelho falou para mim assim: pô, você é um cara bom, você é amigo das pessoas, você é amigo mesmo, você é um cara que tem um sentimento muito bom. Se dê valor, Vitor. Se dê valor. Isso eu falo para todo mundo que está aqui. Se dê valor. O mundo vai te ver de outra forma lá fora. A minha vida mudou totalmente quando eu comecei a me dar valor. Senão você vai viver uma vida com trauma, com medo, com insegurança. Eu ficava muito preocupado com o meu visual. Eu tinha 49 quilos com 19 anos de idade. Eu não era nada, eu era um cabide, vai. Mas depois disso a minha vida mudou. Então a gente tem que pensar nisso. Eu não sei se vai dar tempo de... Está no fim, né?
Bom, mas que seja. Eu falei do auto-amor aí, e é isso que a gente tem que buscar, tá? Em verdade, o exercício de aprendizagem do amor inicia-se pelo amor a si mesmo e, consequentemente, pelo amor ao próximo, chegando finalmente ao amor a Deus. Nós não vamos conseguir chegar, falar que ama a Deus, se a gente não passar por tudo isso aqui. Amar ao próximo, amar a você, para poder dizer que ama a Deus. É também o auto-amor que nos poupa escolhas, atitudes que nos trazem prejuízos e sofrimentos. Quando nós gostamos da gente, a gente escolhe as coisas para a gente. A gente não vai de cabeça em tudo que acontece. A nossa consciência nos cobra. Quanto mais amamos, mais nos desligaremos de pessoas, situações que não são saudáveis. Portanto, o auto-amor é um instrumento de equilíbrio íntimo, uma proposta de crescimento e evolução. Porque aquele que cultiva o auto-amor, ele trabalha para si, intelectual, moral, emocional e espiritualmente. Amadurece e engrandece seus projetos de vida, desenvolvendo-se socialmente. Evita os vícios e os abusos de qualquer natureza. Protege-se da negatividade, sempre encarando positivamente pessoas e situações. Sublima seus princípios, valores e crenças. Então, sem medo e sem preconceito, aceite-se. Mas não se acomode com aquilo que você é hoje. Melhore-se a cada dia. Seja a cada novo dia melhor do que você foi no dia anterior. Aliás, você está aqui exatamente para crescer e evoluir. Trabalhe interiormente e melhore um pouco a cada dia. Conhecendo-se, aceitando-se e melhorando-se, você estará em condições de se amar. Aposto que muitos milagres acontecerão em sua vida, porque nada resiste à energia do amor. Aliás, a melhor definição que deram de Deus é a de que Deus é amor. Então, quanto mais eu manifestar amor em mim, mais Deus estará em mim. Não tem outro caminho. Eu vou repetir para a senhora ouvir. Quanto mais eu manifestar amor em mim, Deus estará em mim. E agora, finalmente, meu amigo, você está habilitado a amar os outros nossos irmãos. Isso é inevitável, porque o amor verdadeiro em nós é tão bom que não conseguiríamos que ele ficasse retido em nosso ser. Precisa ser compartilhado. O amor que nós temos no nosso coração tem que ser compartilhado. Não pode morrer dentro da gente. O amor é a expansão de nossos mais sublimes. O amor é a expansão dos nossos mais sublimes sentimentos. Jesus é a maior prova disso. Boa noite a todos. Obrigado pela paciência. E espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouco daquilo que eu tentei passar. Porque não é fácil falar de amor. Vamos experimentar? Vira para a pessoa do lado, esposa, filha, esse tipo de coisa, e fala: eu te amo. Entendeu? Agora, pergunta se quem ouviu acreditou. O falar é fácil. Eu, às vezes, comento com meus hóspedes aqui, você nunca fale para alguém, eu te amo, se você não estiver sentindo. Sabe por quê?
que vai bater no outro, ele vai pensar assim: pô, está se esforçando muito, mas não conseguiu. Amor é energia. E você só consegue passar aquilo que você tem. Nós vimos aqui, ó. E quando eu passo amor, o que eu recebo? Amor de volta. Então vamos cultivar o amor, gente, e fazer com que esse amor que a gente está buscando construir dentro da gente seja compartilhado. É a nossa função. Amor é para compartilhar. Senão a gente passa uma vida guardando uma coisa que não teve proveito. Amemos uns aos outros. Obrigado, gente.